Agora que fizemos no vídeo anterior desta série a parte da migração, isto é, a construção do schema da nossa base de dados, nós vamos criar aqui um sistema de seeding. E reparem que esta migração que eu aqui coloquei, vocês podem utilizá-la nos vossos projetos, isto é, quando este projeto estiver concluído com todas as lógicas de funcionamento e regras de negócio, vocês podem aqui usar e fazer as adaptações que quiserem a este fecheiro, no sentido de construir a tabela de usuários que vocês quiserem, ok? Seguindo exatamente a mesma filosofia. Então agora, o que nós vamos fazer aqui é criar a seed. E a seed é fundamentalmente importante não para o ambiente de produção, mas para o ambiente de desenvolvimento, que é quando vocês estão a necessitar de ter dados para de imediato poderem testar o vosso sistema. É isso que nós vamos fazer aqui. Então eu vou criar aqui 3 usuários. Os usuários ou utilizadores, vocês já sabem que quando uso utilizadores ou usuários estamos a falar exatamente a mesma coisa, vão ter aqui duas coisas que são fundamentais e que os distinguem, para já, que é o utilizador e a sua password. Depois a questão do perfil, etc., nós iremos trabalhar isso mais à frente. Bom, como é que isto funciona? Eu vou chamar aqui o terminal, e no terminal nós vamos ter o Spark com uma funcionalidade que se chama seed. Se eu colocar aqui PHP Spark, vocês vão verificar que existe aqui um conjunto muito vasto de opções. E atenção, que por vezes podem não aparecer as opções todas por uma questão de mau funcionamento do próprio Spark. O que vocês devem fazer é criar um terminal, por exemplo, com uma bash diferente, por exemplo. Eu pessoalmente gosto mais de utilizar a Git Bash, porque tem um aspecto visual e funcional muito semelhante ao ambiente de sistema operativo Linux, que é onde nós trabalhamos maioritariamente quando trabalhamos com servidores, e portanto se eu fizer aqui um PHP Spark, pode acontecer até que em algumas circunstâncias o texto não apareça exatamente como aqui está, ok? Então o que acontece aqui é o seguinte, eu vou apagar aqui este terminal da Bash, ou melhor do PowerShell, vou ficar com o da Bash. Nós temos aqui, de todas as funcionalidades que aqui podem existir, temos uma que se chama dbSeed. Mas esta dbSeed significa executar uma seed específica para povoar uma base de dados, ok? Portanto, colocar dados dentro de uma database. Então, como é que eu faço a criação de uma seed? É nos generators, os geradores. E neste caso eu tenho aqui um make seed. Então, se eu fizer aqui um PHP Spark make :seed, eu posso lhe dar o nome que eu quiser. Neste caso é o make seeder, ok? Portanto, vamos colocar aqui make seeder. Se vocês não derem nenhum nome agora aqui a seguir, quando pressionam no return, ele vai-vos perguntar qual é o seeder class name que vocês querem dar. E eu vou colocar aqui usuários. Ok? Vamos pressionar o return. O sistema vai automaticamente criar aqui o fecheiro usuários dentro da pasta das seeds. Ora, reparem que eu dei o nome com minúscula, mas ele colocou maiúscula logo no início, ok? Já tem todas estas regras a funcionar. Quando eu entro aqui nos usuários, vamos aqui entrar, ele tem apenas um comando, ou melhor, um método chamado run. Repara que nas migrações nós tínhamos dois. Um deles era o up e o down, ok? E aqui nas seeds nós temos o método run, o que significa que quando eu executar o dbSeed, ele vai automaticamente executar este método que aqui está. Não podemos mexer aqui neste nome, ok? Então aqui nós vamos fazer data insertion for users, ok? Vamos inserir utilizadores. Existe associado a esta questão do seed um conjunto de mecanismos muito interessantes. Um deles é o faker. O faker basicamente permite-nos gerar dados aleatórios ou dados randómicos. Ora, não é isso que nós queremos fazer, então eu vou fazer de uma forma muito simples. Eu vou aqui utilizar a ligação que eu posso fazer em qualquer localização da minha aplicação à base de dados e vou injetar lá no seu interior o username e a password. Então o que é que eu vou fazer aqui primeiro? Primeiro vamos criar aqui os usuários. Users vai ser um array que vai ter aqui arrays dentro, ok? O arrays, ou cada um dos arrays vai ter dois campos. Um deles vai ser o username, porque é mais fácil fazermos assim, e já vão perceber isto, e vamos colocar aqui o joão@gmail.com. Vamos facilitar as coisas desta forma. A password vai ser AAA, a outra BBB e a outra CCC, para simplificar. Então, password, vamos colocar aqui um AAA, depois vamos já criar aqui o próximo usuário, eu vou copiar tudo isto que aqui está, vou criar uma vírgula, aqui vamos colocar a Ana, vai ser o BBB, e finalmente vamos criar aqui o Carlos. Vocês já conhecem mais ou menos os nomes que eu uso, não por uma razão específica, nem sequer por questões familiares.
mas vai ficar aqui assim, ok? CCC. Portanto, temos aqui 3 users. Como é que eu agora os vou injetar na minha base de dados? Como eu tenho 3 users dentro de uma coleção, eu vou fazer um for each, mas primeiro vou estabelecer a conexão. O db é igual a db connect. Isto permite-me ligar-me à base de dados, ok? Então agora eu vou fazer aqui o ciclo para poder executar em cada uma das voltas do ciclo a injeção destes utilizadores dentro da base de dados. Então eu vou fazer aqui um for each. Neste for each vamos ter users as user. E agora aqui dentro eu vou colocar o seguinte. Vou fazer uma query parametrizada. Então vou definir aqui uma coisa chamada params. É igual a um array. Neste array eu vou dar aqui o nome dos campos que eu quero inserir. Username. Podem dar o nome que quiserem. E aqui neste caso concreto vai ser igual a quê? A user. E neste caso username. Okay? Vamos copiar aqui. Vamos colocar aqui. Depois, vamos colocar aqui a password. Password. Ora, a minha password vai ser encriptada, mas encriptada com sistema de cifra, utilizando uma funcionalidade do PHP, que é o password hash. Neste caso, a função password hash, que há de aparecer aqui, algures, hash, ok, password hash. A password hash permite-nos colocar aqui qual é a password que vamos querer utilizar e depois qual é o sistema de encriptação, que é o algo de algoritmo de encriptação. Ora, qual é a password que eu quero encriptar? User password, correto? É estas passwords que aqui estão. Como ele está a fazer o ciclo, está a percorrer cada um dos elementos e vai buscando cada uma das suas propriedades, vamos entendê-las dessa forma. Não é propriamente um objeto, é um array, mas vai funcionar. Agora, aqui vocês podem usar várias constantes. Uma delas é o password default. Password default vai ser igual ao password bcrypt, é um algoritmo que é utilizado para fazer a encriptação desta password. Então, aqui o username, colocado desta forma, vai ser colocado exatamente como está aqui. Aqui nós vamos ter a password colocada de forma encriptada. Bom, vamos fazer agora a execução do db query. O queries é um método do próprio CodeIgniter que nos permite executar uma query direta de SQL. E neste parâmetro em concreto eu quero-vos falar aqui sobre a minha opinião pessoal. Eu acho que vocês devem procurar evitar, e atenção que isto é muito discutível, eu acho que vocês devem procurar evitar utilizar ORMs. ORM significa Object Relational Mapping. E basicamente são mecanismos que existem, por exemplo, no caso do Laravel, ou melhor, do Laravel, existe um que é o Eloquent ORM. E, obviamente, se vocês forem desenvolver só aplicações feitas com o Laravel, faz sentido vocês aprenderem a utilizar o Eloquent. No entanto, se vocês um dia tiverem que mudar de sistema, mudar de framework, etc., vão ter que estudar novamente um outro ORM. E se algum dia vocês não tiverem um ORM, vocês vão ter que usar SQL puro. Então, eu prefiro pessoalmente utilizar SQL puro, porque desta forma eu vou treinando a escrita do meu código de SQL e, neste caso concreto, é menos um layer que a aplicação tem que executar. Quando eu executo aqui uma query direta, o sistema não vai ter que estar a interpretar o que é que eu quero fazer para transformar aquilo em SQL e depois executar o SQL. Então eu prefiro fazer o seguinte, eu vou aqui fazer um insert into users, que é o nome da nossa tabela, vou colocar no username e na password, vou colocar lá os valores, values. E nestes values eu vou colocar lá dois valores. Um há de ser o usuário e o outro vai ser a password. Ora, mas como é que nós vamos fazer aqui isto? Agora vem aqui a parte um bocadinho mais complexa. Eu vou utilizar uma função de encriptação do username para a minha base de dados. Neste caso a password já ela vai exatamente assim. Mas aqui no caso do usuário, ela vai de uma forma diferente. E já agora, para nós injetarmos a password corretamente, com named arguments, eu vou colocar aqui 2 pontos e a seguir também 2 pontos. É desta forma que o CodeIgniter, através do query, vai conseguir substituir isto que aqui está por aquilo que vem aqui. Ok? Tem aqui este nome vai ser colocado aqui dentro. Certo? Ou melhor, o valor dele. Aqui no caso do usuário, nós também vamos ter que o fazer. Ele vai ser colocado assim desta forma. Mas vamos fazer isto de uma forma aqui separada para vocês perceberem qual é a lógica que eu vou usar aqui. Este usuário, o valor dele, vai ser encriptado. Para isso existe uma instrução, uma função do SQL, que é o AES Encrypt. Ok? O AES Encrypt
tem dois argumentos. Um deles vai ser aqui qual é o valor que vai ser encriptado e o outro é a chave de encriptação. Para a chave de encriptação nós devemos usar uma chave randómica. Ora, para isso nós vamos ter que criar uma constante onde nós vamos definir qual é a chave de encriptação. Eu vou fazer aqui um Ctrl+P para chamar um fecheiro que existe dentro do CodeIgniter chamado constants. E no constants.config, aqui no webconfig, tem o constants.php, tem um conjunto de constantes que vocês não devem alterar, mas cá no fundo vocês podem adicionar as vossas próprias constantes. Então eu vou colocar aqui um separador, vocês já conhecem estes famosos separadores, e vou colocar aqui as minhas constantes. Neste caso vou fazer um define, vou chamar a esta constante um AES key, uma chave do sistema AES, e vou definir aqui uma chave. Neste caso eu vou colocar aqui uma chave aleatória, mas como eu tenho aqui, ou melhor, se não tenho, vou adicionar aqui ao meu sistema, um sistema para gerar palavras randómicas, ou neste caso strings randómicas, eu utilizo um que é o Random String Generator. Vamos ver se ele aparece aqui. Cá está, tem este ícone. Eu aconselho a instalar, é muito simples de utilizar. Vou fazer aqui um install. Está instalado. Ok. Vamos aqui fechar. Vamos aqui voltar ao nosso código. E agora reparem o que é que acontece. Com o cursor ali inserido, Ctrl+Shift+P, Generate, e agora vocês têm aqui Generate Medium String Password, Random String Password, Strong Password, Weak Password. Se eu utilizar aqui o Random String Password, ele vai me perguntar com quantos caracteres. Eu vou dizer que eu quero com 32. 32 caracteres. Pressionar Return e ele pergunta-me quer com Low, Medium ou High. Eu vou colocar o Medium, que tem algarismos e letras maiúsculas e minúsculas. Vou colocar aqui e reparem, ele criou-me uma string aleatória com estes caracteres todos. Ora, tendo esta AES key aqui definida, eu vou regressar aqui ao meu usuários, que é a minha seed, e vou criar aqui o seguinte. Reparem, vou colocar aqui uma vírgula, e agora aqui dentro vou utilizar duas funções também do SQL. Uma chama-se ANX, que é remover o hexadecimal. Vamos abrir e fechar. Dentro dela vou utilizar a função SHA-2, que é uma encriptação. E agora aqui dentro o que é que eu vou colocar? Vou colocar a minha chave, AES key, e a seguir vou colocar aqui, 512, que é a profundidade do sistema de encriptação do SHA-2. Então, este código que eu aqui coloquei vai permitir fazer com que o nome que eu tiver aqui no usuário, neste caso o endereço de e-mail, seja automaticamente transformado num conjunto de caracteres que são muito difíceis de identificar. E nós já vamos ver isso na prática. Então eu agora vou aqui puxar tudo isto para cima para juntar aquilo ali. Vamos também puxar para aqui. Ok. Tenho aqui a minha query feita. Bom, o que é que falta aqui na inserção destes valores? Temos aqui o usuário. Ok. Vou aqui fechar só para vermos melhor o código. Temos então aqui a parte do usuário, que é o endereço de e-mail que vai ser encriptado, e a parte da password. Mas eu tenho que dizer ao meu sistema que ele vai utilizar estes parâmetros. Então eu vou colocar aqui vírgula, params. Ok? Está ali fechado. E portanto, quando eu executo esta linha aqui, ela vai automaticamente executar a query. Ok? Não tenho que fazer aqui um db execute, nada disso. Agora, nunca esquecendo que isto se trata de uma seed, vai ser executada no terminal, eu posso adicionar aqui o código que eu quiser. E, por exemplo, eu posso colocar aqui um echo terminado .php end of line para eu ter uma mudança de linha no terminal. E o que é que isto vai permitir fazer? Vai permitir que eu, quando executar a minha seed, ou db seed, ele depois vai apresentar aqui a expressão terminado no final, por exemplo. Okay? Vocês podem colocar aqui o que quiserem. Vamos testar o nosso sistema para verificar se ele está a funcionar ou não, ou se temos algum erro que temos que corrigir. Então, neste caso, php spark db seed, e agora temos que especificar aqui qual é a seed que nós queremos usar. Neste caso, usuários. Vamos aqui pressionar return, e ele indicou-me que há aqui um problema. Vamos verificar qual é. Vou aqui abrir aqui o espaço maior, e ele diz-me o seguinte. Há aqui uma exceção. Neste caso ele diz, se você tem um erro, verifique qual é a forma de escrever perto do apóstrofe. Apóstrofe usuário. Ele diz que não, isto não está a funcionar. Bom, vamos verificar então o que é que se passou aqui no código. Obviamente que o usuário não existe. Porquê? Username é que é o nome correto. Então vamos copiar, vamos colocar aqui. Já agora, password também tem que estar ali. Agora sim. Temos aqui os dados corretos. Vamos verificar mais uma vez aqui se está correto ou não.
Vamos fazer aqui um clear. Okay? Vamos puxar novamente aqui os usuários e reparem, ele não só executou tudo aquilo, como depois ainda por cima apresenta-me aqui o terminado, que é o termo que eu coloquei lá. Poderíamos ter colocado aqui outra coisa qualquer, enfim, o que vocês quiserem. Vamos verificar o que é que aconteceu aqui na base de dados. Se eu for agora aqui à parte dos dados, reparem o que é que aparece. Nós temos os 3 usuários adicionados. Quem tiver acesso à base de dados de forma indevida não vai conseguir perceber o que é que está aqui escrito, porque está encriptado. A password, obviamente, também vai ficar encriptada, nós não conseguimos perceber o que é que ela lá tem, e a parte do resto do sistema está assim desta forma. Qual foi o problema que aconteceu aqui? Eu queria, por exemplo, que o created at, o criado em, fosse automático. Ele ficasse lá com a data e a hora do dia em que foi criado. Então, vamos fazer essa alteração. E o que é que isto vai implicar? Vai implicar fazer um rollback na nossa migration, vai implicar alterar a estrutura da nossa tabela e depois executar novamente a migração e executar novamente o seed. Então vamos fazer essa operação. Eu vou fazer aqui assim, PHP, Spark, migrate rollback. Ok? Ele diz migrate rollback não existe, ou migration rollback, ou peço desculpa, aqui é migrate, penso eu, mas ali tenho isto mal escrito. Migrate rollback, ok. Foi removida aqui a tabela dos usuários, ok. Reparem como ela já desapareceu daqui. Então eu agora vou alterar aqui na minha migração a estrutura, e neste caso quero que o created at tenha uma coisa específica, que é o valor por default. Então o created at nunca vai ser nulo. Vai assim ter aqui um default, e o default value vai ser a data e a hora atual do sistema. Quando for executado, ele vai guardar a data e a hora atual. Então neste caso eu vou ter que utilizar uma coisa chamada new raw SQL, que é uma funcionalidade do CodeIgniter, e aquilo que eu vou passar aqui é o current underscore timestamp, que é uma função do MySQL ou do SQL, que permite executar ou associar a este campo que o valor por defeito vai ser sempre a data e a hora atual. Então vamos agora fazer aqui um PHP Spark Migrate para repor novamente a nossa tabela. Se formos olhar agora aqui e refrescar, nós vamos verificar que foi criado novamente os users, obviamente está vazio, ok? Mas agora aqui na tabela dos users nós vamos verificar que aqui na parte da pré-definição, ou o padrão, ficou o current timestamp. Significa que quando eu inserir um valor do username e password, esta coluna daqui vai ser povoada com a data e a hora. Então agora vamos regressar aqui novamente ao nosso terminal e vamos procurar no histórico a parte do DBC dos usuários. Vamos executar novamente, foi executado, e agora vamos verificar se os dados foram inseridos com sucesso. Se eu for agora aqui os dados e refrescar, reparem como agora já tenho aqui os dados do usuário, temos aqui o perfil nulo, blocked until nulo, mas no created at eles foram todos criados à mesma hora. Vocês poderão estar a perguntar, bom, mas agora como é que eu consigo perceber quais são os usuários que aqui estão? Bom, eu posso executar aqui uma consulta, e na consulta eu posso utilizar o seguinte. Vamos escrever a consulta diretamente e depois eu vou buscar a parte da chave, porque ela é importante. Sem a chave nós não conseguimos ver nada. Então eu vou fazer aqui um select. Se eu colocar aqui select, bem, isto está mesmo muito pequeno, vamos aqui alterar o tamanho das letras, vamos verificar se eu consigo aqui fazer. Ok, temos aqui então select asterisco from users. Se eu fizer isto, reparem o que é que vai acontecer. Ele vai apresentar com este aspecto, mas se eu fizer aqui o username com a seguinte expressão, AES, neste caso decrypt, quero desencriptar. O que é que eu quero desencriptar? O username. É a tabela que eu quero desencriptar. Mas agora eu vou ter que utilizar o annex de SHA-2, aqui dentro, SHA-2. Dentro do SHA-2 eu vou ter que colocar aqui a minha chave de encriptação e desencriptação e 512. Okay? A chave de desencriptação, eu não tenho acesso a ela aqui na base de dados, eu tenho que ir ao meu código, vou à parte das constantes e vou fazer um duplo clique aqui e vou trazê-la para o interior aqui do meu ADSQL. E só assim é que eu vou conseguir verificar, reparem, quais são os usuários que eu aqui tenho. Okay? Claro que se eu agora colocar aqui a password, só aqui vamos colocar usuário e a password, eu vou ter aqui o usuário e a password.
Mas assim, só assim, com a existência desta chave, é que eu vou conseguir perceber como é que eu tenho acesso aos usuários da minha aplicação. Bom, feito isto, passámos aqui pela parte do seed, estamos em condições de continuar a avançar com o desenvolvimento da nossa aplicação. Neste momento já temos uma base de dados, já temos utilizadores nas bases de dados, vamos poder avançar já com o desenvolvimento da parte do login. Vamos fazer primeiro a parte do login e depois vamos fazer a parte da criação do usuário e depois todas as outras funcionalidades que estão associadas a isso. Mais uma vez volto a dizer que todo este projeto na sua fase final vai ser disponibilizado no Git para que vocês possam descarregar e usar no desenvolvimento dos vossos projetos.